Olá, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Wallace Rodrigues, sou formado em Engenharia da Computação e trabalho como desenvolvedor de software back-end aqui em Portugal. E o meu objetivo nesse vídeo é te explicar um pouco como aprender a programar, o que você deve fazer, quais os primeiros passos você deve tomar para que você ingresse dentro do mercado de desenvolvimento de software. Um dos principais erros que eu vejo as pessoas cometendo quando elas buscam aprender a programar é por onde é que normalmente as pessoas começam. A primeira coisa que se pensa quando se fala em aprender a programar é escolher uma linguagem. As pessoas já vão direto procurando um curso de JavaScript, um curso de Python, um curso de Java, e elas direcionam todo o seu esforço inicial diretamente para a escolha da linguagem, para a escolha do framework e já se dedicam nisso a boa parte do seu tempo. E elas esquecem que é importante primeiro fundamentar uma base teórica antes de escolher a sua linguagem. Então, o primeiro passo que eu te daria como dica, a primeira dica chave para como aprender a programar é: primeiro, esqueça a linguagem. Esqueça a linguagem. Se você está aprendendo a programar, se você está iniciando dentro da carreira de programação, você quer se tornar um desenvolvedor, não escolha uma linguagem. Essa é a minha primeira dica. O que você vai fazer? Você vai fundamentar uma base. Você vai estudar coisas como estrutura de dados, lógica de algoritmo, você vai entender um pouco sobre arquitetura computacional, você vai estudar a teoria por trás da computação, você vai estudar os fundamentos por trás da programação. Se necessário, entenda um pouco da história, um pouco da evolução, de como evoluiu a programação, de como é que a primeira programadora escreveu seus algoritmos, Ada Lovelac lá atrás, como é que quem foi Alan Turing. Fundamente-se um pouco dentro desse ambiente, conheça esse mercado, conheça esse nicho científico cujo qual você quer dedicar a sua vida, cujo qual você quer agora iniciar uma nova jornada profissional. Essa é a minha primeira dica. O meu primeiro livro que eu li como estudante de programação dentro da universidade foi esse livro aqui, ó, que é a Introdução ao Algoritmo, do Marco Medina. E esse livro ele é muito interessante porque ele traz fundamentos básicos e sólidos a respeito da programação. Ele não se preocupa com a linguagem em si. Esse livro usa como exemplo alguns trechos de algoritmos em C e Pascal, ok? Mas a linguagem em si, ela pouco agrega dentro dessa fase inicial de aprendizado, porque qual é o objetivo que o livro traz? Que você seja capaz de pegar um problema real e transpor isso em uma solução analítica, que você consiga pegar um problema real do mundo real, modelar isso em um algoritmo, em uma solução que você consiga desenvolver através de um script, através de uma sequência de automação, através de um passo a passo. Então, pegue isso como exemplo, escreva pseudocódigo. Essa foi uma das metodologias que eu aprendi a programar. Meu professor fazia isso. O primeiro contato que a gente teve com programação foi escrevendo pseudos códigos. Ele passava um problema real, a gente pegava aquele problema e modelava um algoritmo e construía pseudos códigos. Basicamente, um pseudocódigo é uma linguagem abstrata. Ela pode ter qualquer coisa, ela pode ser um JavaScript, ela pode ser um C, ela pode ser uma linguagem que nem existe, mas desde que você seja capaz de escrever um passo a passo de um algoritmo, por exemplo, pegar uma entrada, somar com outra e devolver a soma. Esse é um algoritmo, é um passo a passo. Você vai escrever isso no papel, por exemplo, né? Eu aprendi dessa forma, escrevendo no papel. Então é uma forma de você começar a treinar o seu pensamento lógico, a você desenvolver mais seu raciocínio lógico, para que você seja capaz de entender problemas reais e transpor isso em forma de código. Isso vai te ajudar muito ao longo do tempo dentro da tua jornada de programação. Primeiro, não se atenha a uma linguagem de programação, se atenha a fundamentos, né? Comece a estudar a parte de raciocínio lógico, faça pseudocódigos, não se preocupe com linguagem. Depois você pensa em uma linguagem, depois você escolhe uma linguagem. Esse é um vídeo que a gente pode falar em outro momento, qual a melhor linguagem, que linguagem usar, por que utilizar, qual tem mais mercado, qual se adequa mais ao teu gosto, ao teu nicho, ao que tu tem interesse, etc. Mas no início, não foque nisso. No início, pense em solidificar uma base. Estude estrutura de dados, estude algoritmos, estude fundamentos, certo? Estude conceitos da computação. Se você não é da área da computação, se atenha a isso. Se preocupe a entender conceitos como alocação de memória. Se preocupe a entender conceitos que você nem faz ideia de que existe, mas que são fundamentais para a execução do seu código. Por mais que você não vá trabalhar com a linguagem de baixo nível, por mais que você não vai necessariamente trabalhar com coisas mais complexas, mas é importante que você tenha esse fundamento para que lá na frente você não fique preso a uma linguagem, porque muitas vezes você vai aprender a programar, por exemplo, com JavaScript, que é a linguagem da moda, todo mundo programa em JavaScript, Python e TypeScript, é as linguagens que todo mundo está vendendo o curso, é o que está na moda, é o que está por aí, é o que todo mundo sabe. E você pode ficar preso nisso. Por quê? Porque você só aprendeu isso, você só sabe programar TypeScript, você só sabe programar em React, você só sabe programar em Node, você não tem a capacidade de migrar de uma linguagem para outra porque você não tem base. Você meramente aprendeu uma linguagem seguindo um curso, seguindo tutoriais e não tem fundamento algum. Você sabe copiar um projeto
e alterar aquele projeto que você copiou, mas você não sabe criar um projeto do zero, você não sabe trazer soluções novas, você é totalmente limitado, você é um profissional, desculpe o termo, mas um profissional desqualificado, um profissional que talvez vai conseguir alguns empregos no início ali, porque tem muita demanda nesse sentido, mas você não vai ser consistente a longo prazo, você não vai conseguir ter uma jornada de carreira consistente, você não vai se tornar um bom programador, porque a única coisa que você sabe é utilizar alguns frameworks genéricos que você viu que estava no hype, que você decidiu utilizar, e é isso. Então você não vai conseguir se desenvolver e não vai conseguir ter uma carreira sólida a longo prazo, porque você está preso a um tipo de linguagem. Então essa é uma dica que eu dou. Eu aprendi a programar com C, depois de C eu cheguei a trabalhar com C Sharp, Java, cheguei a trabalhar com algumas linguagens de baixo nível na parte de automação industrial. Depois de formado, aprendi React, aprendi Node, Nest, PHP, alguns frameworks em geral. Hoje trabalho com TypeScript, já utilizei Python. A linguagem em si, ela não deve te prender, porque se você tem uma base sólida, você consegue flutuar, né? Você consegue ser um programador de gênero fluido, você consegue flutuar entre as linguagens e atender qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de linguagem. Você pode ter uma linguagem favorita, você pode se especializar em uma linguagem, mas não fique preso em uma linguagem. Então, se você está aprendendo a programar, foque em uma base sólida. Esse é um vídeo curto, rápido, é só algumas dicas que eu queria te dar para você que está aprendendo a programar. Porque provavelmente você que está aprendendo a programar, você vai pesquisar no Google, no YouTube a respeito de como aprender a programar, e o que vai aparecer para você? Um curso de JavaScript, um curso de React, um curso de Node, aprenda a programar do zero em 3 meses, o que não é verdade, e você vai cair nessa, vai comprar um curso e vai provavelmente se frustrar e não vai passar muito tempo na carreira porque você não construiu uma base e achou que ia ser um programador júnior pleno em 6 meses ou alguma coisa do tipo, sem construir uma base sólida que demora tempo, certo? Requer um esforço, requer uma curva de aprendizagem inicial um pouco maçante, é desgastante, mas é necessário. Essa é a minha dica, não fique somente com os cursos da Udemy, mas vá atrás de fundamentos. Eu vou deixar algumas dicas aqui na descrição do vídeo, alguns livros, alguma coisa do tipo que pode contribuir. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal e faz as maracutaia aí embaixo, e é isso aí.